hábito que eu adquiri tem bastante tempo e que me ajudou bastante, principalmente porque eu tenho um pouco de intestino preso. Então, se eu não tomo bastante água, se eu não como uma quantidade boa de fibra, o intestino não funciona bem. Então, frutas, legumes, vegetais e bastante água por dia, muito importante. E outra, como aqui tá muito quente, aqui na minha região, moro em Goiás, e tá muito quente, já baixa umidade. Então, a hidratação é de suma importância, principalmente porque hoje é um treino mais longo. E depois, antes de correr, eu tomo mais um pouco de água. E durante a corrida também tomo mais um pouco de água. A hidratação é um dos pontos principais quando a gente vai falar também da questão do desempenho. Então, se você quer manter desempenho, você tem que pensar também em hidratação, sono, carboidrato. E uma coisa que eu gosto de falar sempre sobre hidratação é que tomar água não é fácil, né? Muita gente pergunta, eu não consigo tomar água cedo, como que eu faço? Cara, você tem que começar tomando de pouquinho em pouquinho. Toma um pouquinho, dá um golinho, dá outro, você vai acostumando. Mas tem dias que é difícil até para quem já é acostumado. Então tem dias que você toma um copo de água cedo, não é fácil, mas simplesmente você toma porque você sabe que precisa daquilo e sabe que é o hábito. Nós sempre gostamos de dizer que a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Então a gente faz muito mais coisas na vida que a gente não gosta do que a gente gosta. Então, teoricamente, eu gostaria de estar dormindo lá no quarto, no ar-condicionado. Só que eu penso, eu preciso treinar, eu tenho um objetivo maior e para alcançar esse objetivo eu tenho que fazer algumas coisas que eu não gosto para alcançar alguma coisa que eu gosto. Se deu para entender, mas pô, são 4 horas da manhã, me ajuda, né? Bora tomar um café e ver se a gente arrumou para ir treinar. De pré-treino hoje eu vou esquentar um pouquinho de doce de goiaba no micro-ondas. Eu coloco isso aqui alguns segundinhos só, já dá uma amolecida. Eu passo em pão, fica muito bom. Demais. Não é muito interessante a gente consumir alimentos integrais antes da corrida. Alimentos proteicos, alimentos com muita fibra, alimentos com muita gordura, pode retardar um pouco o trânsito intestinal. Pode fazer com que você tenha desconforto. Então, às vezes, se você tem algum desconforto na corrida, antes de você comer, pode ser que você esteja comendo algum alimento que tenha muita fibra. Tem muita fibra, muita gordura, muita proteína. Então, o mais importante é focar no carboidrato. Não tem problema ter um pouquinho de proteína, um pouquinho de fibra, porque todo alimento vai ter uma certa quantidade. Então esse pão que eu compro aqui, ele é 37% integral, ele é um pouco mais saudável, ele vem com uma quantidadezinha numa fatia de proteína, o que é interessante também para a gente ingerir um pouquinho de proteína ali antes do treino, e o mais importante, muito carboidrato, né? Então bora comer, bora arrumar, porque eu já tô ficando atrasado já. Hoje eu tenho 1h40 de treino e na verdade eu vou ver como que vai ser, porque eu tenho esse treino, né, essa prova de teste, se eu não me engano são 5 km que eu vou fazer com minha mulher, e eu quero ver se eu vou fazer o meu treino completo e depois vou fazer esse treino com ela, ou se eu vou fazer o meu treino um pouco menos para fazer esse treino com ela, porque eu preciso ver como que vai estar meu condicionamento e se eu vou conseguir, né? Que acaba que se eu fizer o meu treino mais o outro treino, vai dar mais de 2 horas de treino basicamente. E isso ainda é um pouco elevado. Então, para não ter chance às vezes de treinar mais do que deveria, eu vou ver, né? Às vezes se eu ver que eu estou muito, que eu estou mais cansado no final do meu treino, aí eu vou reduzir ele um pouco para poder conseguir fazer os dois, sabe? Eu tô pensando ainda, eu vou decidir isso na hora da corrida. Se eu ver que eu tô muito empolgado na hora da corrida e que eu vou conseguir bater meu tempo ali do que eu tô planejando, então eu vou continuar a corrida e depois a outra eu vejo o que eu faço. Aqui dentro tá muito calor, mas eu não sei se lá fora tá. Então eu vou com de manga longa, porque é 5 horas da manhã, né? Espero que eu não passe calor. Começar na corrida de noite ainda, né? Sozinho. Vou esperar ficar um pouco de dia para gravar um pouco mais. A gente tá no Brasil, né? Então não dá pra ficar marcando bobeira com o celular, não. Eu até troquei o fone de ouvido para não chamar muita atenção, porque infelizmente a gente tem essa realidade. E se você é mulher, é pior ainda, né? Então, mulher não tem um dia de paz, como se diz. Então,
Bora pra cima, correr e bora ver o que vai acontecer. Quilômetro 1, 6 e 2, ainda no aquecimento. Geralmente eu faço um aquecimento de 10 minutos e depois começo a correr um pouco mais rápido, né? Vamos continuar. Quilômetro 2, 5h23. Acabou o aquecimento, né? Agora começa a acelerar, que tem muita corrida pela frente. Quilômetro 3, 5h11. Quilômetro 4, 4h59. Vou precisar usar um gel de carboidrato agora, porque ele tem cafeína. E eu sou burro demais. Não consumi a cafeína antes do treino, que era para tomar um pré-treino, mas eu não consumi. Senão não vai dar tempo, então eu vou ter que consumir o gel agora para dar tempo da cafeína bater. A ação dela é em torno de 1 hora, então vou ter que tomar agora, né? Quilômetro 5, 5h03. Não foi muito fácil tomar o gel de carboidrato, não. Eu nunca tinha tomado um gel. Sempre consumi carboidrato, mas sempre um doce, alguma coisa. E o gel acaba que eu achei um pouco difícil de tomar. Por mais que ele não seja tão ruim, mas eu prefiro um docinho, viu? Desce muito melhor, ainda bem que eu trouxe foi mais doce. Eu tomei mesmo por conta da cafeína, porque realmente faz diferença a cafeína no treino. Então, bora lá, né? Bora acelerar, porque eu perdi muito tempo. Quilômetro 6, 4h44. Tô indo bem. Chegando numa subida ali agora. Vocês vão continuar assim, não. Quilômetro 7, 4h50. Consegui vencer a subida com pace abaixo de 5. Tá ótimo. Quilômetro 8, 4h51, na hora do primeiro docinho, né? Bora, cara, agora é os gostosos. Quilômetro 9, 4h45. Vamos pegar voltando, hein? Foi muita subida na vinda, mas tudo que sobe desce, né? Bora acelerar. Quilômetro 10, 4h40. O dia tá nascendo, hein? Ó, o tanque tá lindo. Cê é louco. Bora. Falta só mais 10. Quilômetro 11, 4h34. É muito importante a gente controlar nessa corrida, tanto na subida quanto na descida. Porque na subida a gente quer desacelerar. Se acelera demais, a gente cansa, perde o pique. Na descida dá vontade de sair correndo igual louco, mas também não pode. Porque senão a gente cansa demais e ainda falta muitos quilômetros pela frente. Então é importante controlar tanto na subida quanto na descida. E obviamente aproveitar os trechos mais fáceis para dar uma acelerada, para pegar um tempo melhor. Quilômetro 12, 4h36. Falta 8, né? Quilômetro 13, 4h47. Que é muita subida nesse trecho. Já tem mais de 2 km de subida. O pace diminui mesmo. Quilômetro 14, 4h57. Acabando a subida, graças a Deus. Tá na hora do próximo docinho, né? Bora mandar pra dentro. Quilômetro 15, 4h51. Chegamos aqui onde vai ser a prova. O pessoal já tá montando ali os cones. Eu vou ter que correr isso aí com minha mulher, hein? Vamos ver. Vamos ver. Acabando a minha. Ver se dá uma descansada. Quilômetro 16. Ainda tô no segundo docinho até agora. Esse não tá fácil de descer, não. Tá acabando às 1h40. Quilômetro 17, 4h47. Bora. Quilômetro 18, 4h45. Quilômetro 19, 4h31. Uma aceleradinha. Hoje vem PR, hein? Hoje o pai tá voando. Quilômetro 20, 4h41. 1h34 aproximadamente. Já bati meu RP. Bora ver até onde a gente consegue chegar agora em 1h40. Encontrei minha parceira de treino aqui. Enquanto ela tá no primeiro, eu já tô no 20º. Corrida finalizada. Satisfação demais. 20,5 km em 1h40. Basicamente eu corri meio quilômetro e a mais no meu antigo recorde pessoal, das 1h40. Acho que tá vindo, hein? Tá vindo a minha maratona abaixo de 1h40, hein? Bora. O que você achou de correr os últimos quilômetros comigo, amorzinho? Foi horrível. Só foi 3 minutos. Correu 3 minutos comigo, já morreu. Passando mal. Agora vai ter a corridinha aqui que ela me obrigou a fazer. Mentira. Mais 5 km, eu acho. Aí, meu amigo, é pace andando. É o meu pace. Pace dela. Bora caçar uma água e descansar.
Terceiro docinho. Agora de pré-treino para a próxima corrida. Olha o número do pai. 178. Aguenta de graça aqui um docinho. Bora ver se eu vou conseguir fazer ou se eu vou andar mais que correr, porque eu já tô morto. Graças a Deus a corrida aqui parece que é só 2 km e pouco. Eu já tô morto. Aí, o que você vai achar disso aqui? A gente vai fazer mais 10 agora. Vamos ver, hein? O pessoal tá todo aqui, ó. É só um treininho realmente de apoio aqui, onde a corrida tá acontecendo. E é bem bacana o projeto que o pessoal tá fazendo aqui na avenida. E a gente vai ter que comprar um cachorro pra correr. Parece que vai ter uma corrida pet aí, nós não tem cachorro. A gente vai ter que arrumar um caramelo. Tem que arrumar um caramelo pra poder. Eu tô morto. Ainda bem que a prova aqui é pequena. Natália saiu correndo na frente igual doido. Porque eu falei que eu tava no pace cansado. E agora tá difícil de acompanhar, hein? Bora. Nunca fiz um treino tão difícil na minha vida. Tô é gente demais. Tá pegado pra vocês aqui, mas... Falar pra vocês. Aqui é realmente só um incentivo pro pessoal correr, porque não dá, se você quiser fazer tempo, pace, nem dá. É realmente muita gente, muito bacana mesmo ver o movimento da corrida crescendo dessa forma. Natasha continuou correndo e eu completei a prova, né? Ela ainda tem muitos quilômetros para fazer ainda, que ela vai continuar correndo mais um pouco. Não sei quanto que ela vai fazer. Já peguei minha medalha, peguei meu lanchinho. Ainda bem que a prova era pequena, porque se fosse grande, não sei se ia dar conta não, muito difícil realmente. Agora vamos ver se a gente consegue descansar um pouco. Natasha tá ali pegando as coisas da prova dela. Eu tô aqui no carro já, tomando meu suquinho. E a prova foi muito boa. Rapaz, é muita gente, realmente. Eu fico muito feliz que o movimento da corrida esteja crescendo tanto. É muita satisfação ver, assim, esse movimento. E aqui o pessoal fechando a avenida para poder mais gente correr, sabe? E assim, eu já tinha corrido antes, então é mais... A corrida aqui mesmo era um treino. Então, assim, é mais festividade, para o pessoal engajar mais na corrida, né? Então vem muita gente que não corre tanto. Então é mais um incentivo mesmo para o pessoal, né? E é bem bacana ver a prefeitura e todo mundo trabalhando em prol disso. Esperar ela chegar. Eu achei que eu ia estar um pouco melhor, mas pelo visto esse é o meu limite mesmo, realmente, assim, para fazer num dia. Ainda não consigo fazer mais que isso, mas isso é muito, né? Acredito que eu tenha chegado já num patamar bem bom para mim de evolução, comparado, obviamente, comigo mesmo. Essa questão da comparação é engraçada. Porque a gente vai ver, por exemplo, num treino desse, e a gente vê gente de todos os níveis, né? Então, pessoas de todos os níveis correndo, criança, pessoas com sobrepeso, pessoas mais velhas, tem um senhorzinho de 85 anos correndo, e a gente vê o tanto que é superação de nós mesmos o tempo todo, né? Muitas vezes a gente se compara com outras pessoas, mas a comparação ela tem que ser com nós. Então, assim, como que eu comecei a correr e como que eu corro hoje? Então, assim, eu não imaginava, de verdade, correr 20 km seguidos, sabe? Eu não imaginava correr por quase 2 horas seguidas. E hoje eu consigo fazer, óbvio que não é fácil, óbvio que não foi fácil, mas eu me mantive, né, constante, me mantive fazendo os treinos, me mantive focado para poder melhorar. E eu melhorei. E para mim isso tem sido uma conquista, então a gente tem que olhar as coisas como uma conquista e aproveitar muito o processo. Mas as pessoas não curtem o processo, sabe? Às vezes aquilo não é divertido para elas, então acaba que se torna um fardo. Né? Se torna um fardo de treinar, se torna um fardo ter que fazer as coisas simplesmente para alcançar o objetivo final. Então quando a gente aprende que curtir o processo faz parte, a gente acaba gostando mais daquilo e acaba se divertindo muito mais. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade, porque não é simplesmente ir lá e correr, é todo o processo, todo o treinamento envolvido, todas as conquistas, todas as dificuldades passadas, que a gente sabe que são muitas, né? Treinos ruins, treinos cansativos e dores musculares e assim por diante. É com muita satisfação que eu vejo muita gente engajando aí na corrida e tentando melhorar, né, a qualidade de vida e participar de esportes. E é isso, né? Vamos esperar a dama de honra chegar pra gente ir pra casa, né? Porque eu tô moído. Bom, treino finalizado. Depois do nosso treino, a gente passou na padaria, comprou nosso café da manhã. Então a gente comeu pão, ovos, uma porção de frutas, padrão, nada demais. Depois a gente foi tomar um banho e descansar um pouco, porque eu tava muito quebrado.
Como eu falei pra vocês, eu ia fazer meu treino antes e talvez eu iria fazer um pouco menos, mas eu senti que eu ia bater meu recorde pessoal, então eu acabei continuando na corrida assim mesmo, no meu planejado, né, de 1h40. Então esse foi o último treino dessa semana, o treino mais longo, né, o treino de 1h40, tentando simular aí o que eu vou tentar fazer para minha maratona. O treininho foi muito satisfatório, o percurso foi muito bom, foi a primeira vez que eu fiz esse percurso. Tem bastante subidinha até, tem uma quantidade boa de subida, uma quantidade boa de descida, então deu para treinar bem isso. E mesmo assim eu consegui manter quase todo o percurso, o ritmo abaixo dos 5, né? Eu pensei abaixo de 5, porque não é para ser muito rápido, não é para ser realmente um treino onde eu vou pegar ali e sair correndo, dar o meu melhor, né? É para ser um treino contínuo, onde eu consigo manter um ritmo bom e mesmo assim não me cansar muito para poder conseguir fazer nesse ritmo. Então, considerando que tivemos alguns acima de 5 e na hora da corrida eu vou estar mais aquecido e estar mais disposto, estar mais descansado, provavelmente eu devo conseguir fazer abaixo de 1h40 minha meia maratona, e isso me dá um ânimo muito grande, porque é uma satisfação pessoal muito grande essa conquista, né? Então eu venho treinando para isso e eu venho me preparando bastante, obviamente dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades semanais, para poder conseguir esse resultado. E acho que para mim é uma meta que eu coloquei, eu não tirei essa meta de lugar nenhum, eu simplesmente coloquei que eu queria fazer abaixo de 1h40, e aí eu estou treinando e tentando realmente dar o meu melhor para isso, sem obviamente forçar demais meu corpo, sem obviamente forçar a ponto de meu corpo não estar suportando aquela carga de trabalho e obviamente eu lesionar, né? E uma coisa interessante que eu notei foi que o meu corpo, ele evoluiu muito do ano passado. Então do ano passado para cá eu já corria, obviamente assim, mas nada muito forte, acabava que uma corridinha ou outra, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana no máximo. Eu não tinha realmente um foco com essa questão da corrida, mas eu já corria antes, então já conseguia correr 5 km, 6 km, e o máximo, o ano passado eu me lembro bem, que eu tinha corrido foi 7 km. O meu glúteo doeu, né? Principalmente você tem o encaixe do quadril com o fêmur aqui, e aí você tem esse local onde ele recebe muito impacto, principalmente em corridas quando você tá correndo mais rápido, né? Quando você tá correndo mais devagar, a panturrilha faz um trabalho mais forte. Quando você tá correndo mais rápido, o seu glúteo faz um trabalho mais forte. Então você tem que fazer o quê? Treinar glúteo, treinar musculação, ter um fortalecimento bom para você conseguir fazer uma boa corrida sem ter nenhum tipo de problema relacionado à questão muscular, à questão de força, né? E o ano passado eu me lembro que eu corria 7, quando eu chegava mais ou menos em 8 quilômetros, o meu quadril doía, né? Eu tinha dor ali no meu glúteo. E essa dor, ela era bem incômoda e acabava que eu não conseguia correr mais e ficava ali um tempo doendo. E hoje eu presenciei essa dor, mas depois da minha corrida, quando eu fui correr os outros 2 quilômetros a mais, eu percebi que o meu quadril, né, a parte do meu glúteo, ele já estava doendo. Então esse seria teoricamente o meu limite atual. Então, assim, eu evoluí de doer de 8 km para doer com 22 km, vamos colocar assim, né? Então, a minha evolução foi bem notória e eu fico muito satisfeito com isso. E é por isso que eu sempre falo, a gente tem que comparar a nossa evolução com nós mesmos. Não adianta a gente olhar pela métrica de outro atleta, de outra pessoa que tem outra composição corporal, que tem outra genética, que tem outro acesso a diversos outros tipos de coisas que a gente não tem e ficar se comparando. É óbvio que a gente pode se inspirar em grandes atletas, mas a gente tem que ter a nossa comparação com nós mesmos. Então eu achei bem bacana isso, ver minha evolução. E obviamente eu nunca imaginaria eu estar correndo, por exemplo, 20 km. E hoje, atualmente, olha como é engraçado, hoje atualmente eu não me vejo correndo uma maratona. Cara, como que eu vou conseguir correr 3 horas e meia, 4 horas? Correr 1h40 pra mim já não é tão fácil, né? Não é uma corrida simples. Então eu fico pensando, nossa, eu tenho que correr o dobro disso pra completar uma maratona. Que dia que eu vou conseguir fazer isso? Parece muito distante, né? É por isso que eu sempre falo, quebrar em passos menores, conquistas menores, pra gente conseguir vislumbrar e um dia chegar naquele objetivo, porque senão a gente desanima, fala, poxa, isso não é pra mim não, isso é muito. Ou senão a gente acaba fazendo coisa demais e acaba se lesionando, acaba aumentando o risco aí da gente desistir. Então a gente tem que ir fazendo as coisas de acordo com o corpo da gente responde e no tempo da gente, né? Então a gente tem que, obviamente, colocar um objetivo e se esforçar para isso, mas obviamente a gente tem que tentar sempre adequar a nossa realidade, tá? E nunca a realidade do outro. Essa foi a segunda semana aí do foco total para minha maratona, depois que eu voltei de férias. Então eu corri a prova de 10 km, tirei uma semana de férias, que a gente foi pra praia e tudo mais, ficamos sem treino, e depois, basicamente, a gente retornou com 4 semanas restantes para poder completar essa minha maratona. Eu consegui aumentar um pouco aí o volume com relação à semana passada e consegui fazer treinos melhores, principalmente porque semana passada eu estava, né, retornando com dores musculares, tanto da musculação quanto da corrida. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado nos cards aqui. E foi muito boa, né? Foi muito boa. Eu acredito que a próxima semana aí só tende a melhorar. E se você quer ver com um pouco mais de detalhes sobre essa preparação, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal para poder apoiar e não perder nenhum conteúdo.
Valeu!